A pergunta de hoje é do Márcio. Que tal se você fizesse um vídeo sobre as 70 semanas de Daniel? Esse é um assunto interessante, né? Porque está ligado tanto à história de Israel, à história do período que a gente chama do período pós-cativeiro, aquele período que Israel volta para sua terra, como numa história que vai passar ao longo do período dos chamados 400 anos de silêncio de Deus, ou do período intertestamentário, vai chegar até a primeira vinda de Jesus e vai tratar de escatologia, ou dos últimos dias. Vamos ver o que o texto de Daniel está dizendo, né? Um anjo vai falar com Daniel, né? E esse anjo vai dizer assim, né? Vamos pegar a partir do versículo 20, nós estamos em Daniel 9, vou pegar a partir do versículo 20 para a gente entender o contexto aqui. Quando eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora eu vim para dar a você percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, que você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Aí o que nos interessa a partir de agora. 70 semanas estão decretadas para o seu povo. Duas coisas nós precisamos entender aqui. Essas 70 semanas diz respeito a 70 semanas de anos. Então, 70 semanas de anos, 70 vezes 7 anos, 490 anos. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos guardar aí. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido príncipe, haverá 7 semanas, 62 semanas. Então essa é uma coisa também importante. As 7 semanas e as 62 semanas estão ligadas. São sequenciais. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Quando nós vamos ver essa ordem saindo? Lá no livro de Neemias, durante o reinado de Artaxerxes, a ordem para reconstruir Jerusalém. Por que há uma divisão de 7 semanas ou 49 anos e mais 62 semanas, ou 62 vezes 7 vezes 2, 14, vai 1, 7 vezes 6, 42, e 1, 43, né? 433 anos. Então nós temos 49 anos, 7 semanas, mais 62 semanas, que daria então 433 anos. Então nós vamos chegar aí nas 69 semanas. O que vai acontecer nas 69 semanas? Primeiro, nas 7 semanas, será reconstruída com ruas e muros Jerusalém. Será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Só ler o livro de Neemias que nós vamos ver que esses tempos difíceis aconteceram. Depois das 62 semanas, aí, atenção. Essas 7 semanas vão dizer respeito, então, ao decreto para reconstruir Jerusalém. Até quando? O que acontece em torno de 49 anos depois desse decreto? As profecias de Malaquias, que encerram o Antigo Testamento. Então, essa divisão de 7 semanas e 62 dizem respeito ao, embora são sequenciais, dizem respeito a ordem para reconstruir Jerusalém, a reconstrução de Jerusalém e o final da revelação que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Começa a contar 62 semanas então, e elas vão até quando? Até que o ungido seja morto. Quem é o ungido, gente? É Jesus, o Messias, até que ele seja morto. E já não haverá lugar para ele,
A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo de um governante que virá. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, né? Quer dizer, o ungido foi morto ao final das 62 semanas, passado mais alguns anos, em torno de 30 e poucos anos, a cidade foi destruída, né? Nas guerras judaicas, né? No ano 70, a cidade de Jerusalém foi destruída. E então o fim virá. Ponto. Então nós temos aqui o primeiro interstício entre a morte do ungido e a destruição de Jerusalém. Um período aí, um intervalo de tempo. Aí nós vamos perceber um outro intervalo de tempo. E aí um intervalo de tempo que nós não temos como definir exatamente o tempo. Porque ele vai dizer, então o fim virá como inundação, guerras continuarão até o fim, desolações foram decretadas. Então há um período em que essas coisas vão acontecer. E com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. Jesus, então, ele vai definir esse texto e vai chamar de abominável assolação, que estará no lugar que não deve ficar. Então, o anticristo surge e faz uma aliança que dura uma semana. Então, o que é importante aqui? Que antes dessa última semana, o anticristo surja, suba ao poder e faça uma aliança com os povos da terra por uma semana, ou 7 anos. No meio dessa semana, isso aqui também é importante, ele vai mudar a forma de culto, ou seja, nos primeiros 3 anos e meio dessa semana, na realidade, nós vamos ter o que a gente chama de livre associação religiosa, o Estado laico, religião livre. A partir do meio da semana, não. Aí, só o anticristo vai poder ser adorado. Então, isso vai ter que ser encerrado. É nesse momento que Israel vai se rebelar contra o governo do anticristo. Ou seja, nos primeiros 3 anos e meio, o próprio Israel vai aceitar o governo do anticristo. No meio, vai haver o rompimento. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. Então há uma outra questão importante aqui. É que o templo terá que existir novamente. Há muitas pessoas falando, o templo já está sendo construído. Não existe isso, tá? O governo de Israel não se envolve por causa da questão da mesquita lá no Monte do Templo. Então não se envolve para evitar um conflito com os árabes. Há em Israel, por exemplo, o chamado Museu do Templo, em que os utensílios do templo são construídos lá. Se você for no Museu do Templo, os utensílios vão estar todos lá, menos a Arca da Aliança, que eles entendem que devem recuperar a arca original. Porque não adianta fazer uma arca, onde você vai achar as tábuas de pedra escritas pela mão de Deus, né? A vara de Arão que floresceu, o maná que foi recolhido no deserto. Então, embora lá no Museu do Templo possa ter lá uma réplica, né? Para mostrar, o povo de Israel espera recuperar a arca original. Os utensílios para o novo templo estão todos prontos. Só que até plantas, tá, gente? Tem plantas já desenhadas no novo templo. Mas não existe nada em construção do novo templo. E aqui está dizendo que o templo vai ter que existir. Porque o abominável da assolação terá que estar no templo. Encerrando aqui. Todas as 70 semanas,
todas elas. As 69 que já passaram, a 70ª que nós aguardamos, porque estamos nesse período de intervalo. Todas elas estão determinadas sobre o povo de Israel. Então, não é um período, embora durante o reinado do anticristo ele vai ter uma aliança com outras nações, as semanas dizem respeito a Israel. Há pessoas que acreditam que as 70 semanas já aconteceram, a 70ª já aconteceu. Por exemplo, existem aqueles que acreditam que foi sequencial. Então, depois da morte de Jesus, você contou mais 7 anos, né? Aí vai chegar ali mais ou menos na conversão de Cornélio, por aí, para frente da conversão de Paulo, na conversão de Cornélio. Só que nesse período, não houve abominação do templo. E a destruição da cidade, que seria no ano 70, então que seria aí uns 30 anos ou mais depois de que a 70ª semana teria se cumprido, está aqui no texto antes da 70ª semana. A destruição do templo no ano 70. Então não é possível que essa 70ª semana já tenha se cumprido. Nós aguardamos o cumprimento dela. Qual seria o sinal de que chegou a hora dela começar? O anticristo assumiu o governo, a igreja ser arrebatada, e aí há um sinal de que a 70ª semana vai ter o seu início. Chegamos ao final de mais esse vídeo, semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, peço que deixe aí seu like, se inscreve no nosso canal caso não seja inscrito, ative o sininho do nosso canal para receber as nossas notificações. Compartilhe esse vídeo para que esse ensino chegue a mais pessoas. Se você tem uma dúvida como o Márcio teve, envie-nos a sua dúvida. As nossas redes sociais estão aí na sua tela. Você pode usar qualquer uma delas para nos enviar sua dúvida. Pode usar também os comentários do vídeo no YouTube e nós estaremos respondendo aqui. É nosso compromisso. Até semana que vem.